Olha, a pergunta que me fazem muito é se vale a pena investir em fundos de investimentos ou seguir carteiras recomendadas de casa de análise. E a questão é que existem os prós e os contras desse tipo de investimento, e aí você tem que avaliar no seu perfil de investidor se isso faz sentido ou não. Então o meu objetivo aqui nesse vídeo é eu mostrar quais são esses prós e quais são esses contras e mostrar como você vai identificar se isso faz sentido ou não para você. E no final eu vou dizer se eu gosto ou não de investir nesse tipo de investimento. Então vamos lá, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. E olha só, vamos falar um pouquinho então sobre os fundos de investimento. Eu vejo assim, ó. Primeiro, quais são as vantagens, de você investir em um fundo de investimento ou seguir a carteira recomendada de uma casa de análise? Isso é ideal para quem não tem nenhum tipo de conhecimento com o mercado financeiro e também não tem interesse em aprender. Então, simplesmente você pensa assim, pô, eu tenho uma grana aqui parada para investir, está na poupança, não está rendendo nada aqui na poupança, E eu quero botar essa grana aí para render um pouquinho mais. Só que eu não sei nada, não sei como analisar uma ação, como escolher uma empresa, eu não sei fazer esse tipo de coisa. Então você pode pegar essa grana e investe em um fundo de ações, por exemplo, que é uma forma de investir, é um dos fundos de investimento bem comum, fundos de ações. Então esse fundo vai ter um gestor lá que vai escolher as ações para você e aí você vai receber a rentabilidade daquela carteira que o gestor vai formar ali. Os fundos imobiliários fazem a mesma coisa, mas eu já vou fazer uma comparação aqui entre fundos imobiliários e fundos de ações. Os fundos imobiliários vão pegar um conjunto de imóveis lá e o cara vai investir para você, o gestor. A carteira recomendada, o analista, ele não vai investir de fato para você, mas ele vai lá analisar o mercado, ele vai dizer, olha, segundo as minhas análises aqui, eu acho que você deveria investir nessas ações aqui. Aí você mesmo vai lá e investe, mas seguindo a recomendação de um especialista. Agora veja que tudo que eu estou falando aqui é para quem não sabe fazer isso sozinho. Então, pô, você quer investir em ações, mas você não sabe investir em ações, você não sabe analisar, escolher uma empresa. Então você pode ir por um fundo de ações ou seguir uma carteira recomendada de uma casa de análise, beleza? Só que tem os contras disso, que eu já vou falar aqui daqui a pouco. Agora, quando a gente compara fundos de ações com fundos imobiliários, cara, eu, por exemplo, eu invisto em fundos imobiliários, mas por quê? Porque os imóveis que um fundo imobiliário acessa, eu não tenho dinheiro para comprar sozinho. Por exemplo, tem fundo imobiliário que investe num galpão lá de logística, paga 30, 40, 50 milhões em um galpão, Eu ainda não tenho um patrimônio desse tamanho, pretendo ter, beleza? Então eu não consigo, mesmo que eu tivesse, eu não ia deixar mais que 10% do meu patrimônio em um único imóvel. Ou seja, para eu comprar um galpão de logística de 20 milhões de reais, eu precisaria ter aí pelo menos 200 milhões de reais investidos, senão não gostaria da ideia. Então, eu posso acessar esses ativos, esses imóveis, através de um fundo imobiliário. Para mim isso faz sentido, porque é uma forma de eu não ficar de fora e ainda assim expondo um percentual bem menor do meu patrimônio, de acordo com o patrimônio que eu tenho. Então veja que faz todo sentido para mim. Agora, um fundo de ações, eu vou estar pagando um gestor para fazer a escolha das ações para mim. Mas se eu sei fazer, para mim já começa a perder sentido, entendeu? Uma carteira recomendada de uma casa de análise, a mesma coisa. Eu poderia pagar um profissional para olhar para mim, mas se eu mesmo sei olhar, fazer a escolha das minhas ações e montar a minha carteira, então para mim não faz sentido seguir a recomendação de um analista, uma carteira recomendada. E agora olha só, quais são os problemas que eu enxergo, os poréns de você seguir aí uma carteira recomendada ou investir num fundo? Tem alguns problemas, tá? E eu vou começar falando aqui do fundo e aí eu vou dizendo se na carteira na carteira recomendada é a mesma coisa. Olha só, um fundo de investimento, o grande problema é que o gestor ele precisa se provar bom para que ele consiga captar recursos e com esses recursos ele vai investindo lá e vai gerando a rentabilidade. O problema é que, como eu acabei de falar, quem que é o cliente de um fundo de investimento? Quem que é o cliente de um fundo de investimento ou de uma carteira recomendada? Aquele investidor que não está muito disposto a ir lá, estudar, aprender como se faz. Inclusive, falando em aprender como se faz, eu vou fazer uma aula que eu vou ensinar vocês a montarem uma carteira sem depender de casa de análise ou de fundo de investimento, sem depender de nada disso, no dia 9 de julho, às 9 horas da manhã, tá? Já anota essa data aí, eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever
É uma aula gratuita e quem estiver participando lá, eu vou montar uma turma do curso lá da Estratégia de 500 Pratas com um super desconto, tá? Só para quem estiver participando dessa aula. Vai ser ao vivo, não vai ficar gravada no YouTube, tem que ser na hora lá, tá? Então lá eu vou te ensinar a montar essa carteira. E como eu estava falando, quem que é o cliente de um fundo ou de uma casa de análise? Aquela pessoa que não sabe montar a própria carteira, não sabe escolher as próprias ações. E essa pessoa, por não ter esse conhecimento, ela busca esse tipo de investimento por um principal objetivo. Ela quer um retorno. Ela quer retorno garantido. Poxa, se eu não estou fazendo as minhas próprias escolhas, montando a minha carteira, o que que eu quero? Eu quero pagar um profissional para que faça o meu patrimônio crescer, para que me dê retorno. É isso, cara. É isso que eles buscam. Só que o que acontece? Como um investidor está buscando isso, ele vai exigir isso do gestor. Então, um gestor de fundo, ele tem que entregar rendimento. Porque se ele não entregar rendimento, o cliente dele vai encher o saco. Vai dizer, pô, cara, tô investindo aí porque me falaram que tu é bom, que tu traz rendimento, que isso e aquilo. Só que, pô, olhei a minha carteira aí, ó, já tô 3 meses no negativo. Ele vai encher o saco do gestor. Se o gestor for bom de lábia, de didática ali, ele vai conseguir explicar a situação, longo prazo, tudo isso que eu ensino para vocês aqui. Se o gestor não conseguir convencer, esse camarada vai fazer o quê? Ele vai pegar o dinheiro dele, vai resgatar do fundo e vai embora. E aí o gestor tem um sério problema aqui, porque para entregar esse dinheiro para o investidor, ele precisa vender os investimentos que ele tem. Então, se é um fundo de ações, ele pegou, captou recursos no mercado e investiu em ações. Agora, o investidor quer de novo essas cotas, então, se for um fundo aberto, né, não for um fundo fechado, eu estou falando aqui, ele vai ter que vender essas ações para pegar, transformar em dinheiro e passar para o investidor de novo. E se não for a melhor hora de vender? Aí o gestor tem que ficar vendendo na baixa, certo? Tem que ficar vendendo na baixa e prejudica a rentabilidade do fundo. É claro que existem umas regras de liquidez, de caixa, tudo mais que os fundos têm que seguir para que não tenha que sair vendendo sem estratégia nenhuma, né? E o gestor ele já prevê isso, ele prevê, cara, o mercado vai estar em baixa, é provável que muitos investidores vão vir pedir resgate do fundo, então ele já vai fazendo essa gestão aí, um bom gestor. Mas veja que o problema aqui que eu estou dizendo para você está não é nem no fundo e nem no gestor do fundo, está no perfil do investidor dessa classe de ativo. É um perfil de investidor que geralmente não tem muito conhecimento do mercado, não entende o porquê das oscilações, não tem paciência para esperar, quer retorno rápido e ele prejudica a gestão. Então, eu, por exemplo, não invisto em fundo de ações não porque eu não gosto do gestor. Nada contra o gestor. Pô, tem vários gestores, alguns eu tenho contato, os caras são bons pra caramba. Só que o cliente deles não está preparado para aquilo ali. E eu não gosto de fazer parte de um grupo de investidores que não estão preparados. Por isso que eu não entro num fundo de investimentos. Entendeu? Um fundo imobiliário é diferente, porque um fundo imobiliário ele é condomínio fechado. Ou seja, não tem como o gestor pegar, o investidor chegar e dizer para o gestor, ó, não quero mais saber, dá meu dinheiro aqui de volta. Não. A única forma de você ter o seu dinheiro de volta é negociando a sua cota no mercado secundário, tá? Mas o gestor não tem nada a ver com isso. O patrimônio lá é 3 bilhões de reais, o patrimônio do fundo, dane-se se está subindo ou caindo a cotação, ele vai continuar com os 3 bilhões, os imóveis investidinhos. Então, o investidor não consegue atrapalhar a gestão devido ao pedido de resgate. Isso que eu vejo que é um ponto muito positivo dos fundos imobiliários em relação à maioria dos fundos de ações que são de condomínio aberto, por exemplo, né? Não são fechados, são abertos, tá? Quando eu falo de carteira recomendada, cara, é a mesma coisa, né? Um analista de research também, tem vários amigos analistas aí que vendem carteira recomendada e tal, e eles comentam comigo sobre esse problema. O problema é que em mercados de baixa, quando eles deveriam estar comprando com mais peso e fazendo, né, montando aquela posição para esperar, o investidor começa a encher o saco. Pô, essa carteira que tu me recomendou aí tá uma bosta, não valoriza nada, não sobe. E aí ele começa a ter que fazer pequenas movimentações e estratégias mirabolantes para pelo menos bater o índice Bovespa. Porque senão o cliente dele vai embora. E aí eles não conseguem ter a melhor estratégia porque o investidor não deixa. Então veja que eu sei que eu às vezes até troco ideia com amigos aí, né, que são analistas, porque eu sei do conhecimento que eles têm no mercado, certo? E eu sei que eu trocando essa ideia, a gente acaba trocando ali, né, informação de empresas, de forma de investir e tudo mais.
Mas se for para gerenciar a carteira deles, eles não fazem exatamente como fazem na carteira recomendada. Por quê? Porque na carteira deles eles podem ter paciência. Eles não vão ter o cliente enchendo o saco ali, dizendo, pô, não está rendendo nada a sua carteira. Então a carteira comercial deles, a carteira que eles têm que vender para os clientes, é uma carteira já pensada em como que vai se comportar o cliente. A não ser que o cara invista muito em educação financeira para educar o cliente dele a assumir prejuízo por algum tempo, esperar, mas enfim, cara. Diante disso aqui, eu resumo dizendo assim, ó, se você não tem conhecimento nenhum, não sabe por onde começar, tal, e simplesmente quer botar um dinheirinho, até talvez faça sentido você seguir uma carteira recomendada ou investir em um fundo de ações. Ciente de que você vai participar de um grupo de investidores, geralmente com experiência menor, que é por isso que eles estão pagando, tá, para isso. Agora, qual que é a melhor saída para mim? Eu vejo que isso aí pode até servir como uma porta de entrada, uma carteira recomendada no fundo de ações. Agora, a melhor coisa a você fazer, se você quer mesmo ser um investidor, é você aprender a investir por conta própria. Da forma que eu invisto, da forma que eu ensino os alunos a estratégia 500 pratas, por exemplo, da forma que eu quero ensinar você no dia 9 de julho, às 9 horas da manhã, será um domingo, tá? Eu vou mostrar como que eu estruturo uma carteira para não depender de ninguém. Quais são os prazos que você tem que esperar, como você se comporta diante dos ciclos. Porque a partir do momento que você faz isso, é você e você. Então não tem um grupo de investidores com menos experiência que você, talvez, atrapalhando os resultados que você poderia ter. Não, você mesmo está fazendo aquilo ali e você não precisa comprar a opinião de ninguém. Quando você faz isso, você começa a se posicionar de forma estratégica, começa a ter bons resultados e eu digo para vocês, eu alcancei a minha liberdade financeira, construí meu patrimônio, trocando ideia com investidores mais experientes que eu, inclusive ao longo dessa jornada aí, né, são mais de 5 anos aqui no YouTube, pude conhecer gestores de fundos, pude conhecer vários analistas, gente boa, pessoas boas que inclusive contribuíram com a minha formação como investidor, como a minha experiência e tudo mais. Porém, eu não invisto no fundo deles, não sigo a carteira recomendada deles, por quê? Porque tem esse porém, eu não quero fazer parte do grupo de clientes ali que eu acredito estarem menos preparados do que eu, porque essa é a minha profissão e porque eu dediquei uma boa parte do meu tempo estudando os mercados, as estratégias de investimento até chegar na estratégia 500 pratas. Então eu espero que eu tenha te ajudado com essa dúvida aí e se inscreve aqui embaixo para você participar dessa aula gratuita e lembrando, quem estiver participando dessa aula, eu vou abrir uma turma exclusiva do curso Estratégia 500 pratas com um super desconto somente para participantes. Te vejo lá, meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 pratas, até o próximo vídeo. Fui!